Espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre o tema paciente crítico 1, onde iremos abordar a estrutura de pronto-socorro e atendimento de parada cardiorrespiratória, né? Vamos dar andamento para ver qual é o entendimento de vocês a respeito dessa matéria. O pronto-socorro, né, tem a função de acolher, atender aquele paciente que chega numa situação de urgência, né, de uma situação de uma emergência, e aonde nosso intuito é tirar ele o quê? Da situação de risco. Né? E o compromisso do pronto-socorro é manter a relação de referência, né, com a questão de serviços básicos, onde eles não têm uma estrutura adequada, tendo que encaminhar esses pacientes para nós no pronto-socorro. Né? Esses pacientes vão necessitar de um atendimento de nível mais complexo. Né? Então, para esses hospitais, né, para essas unidades, o serviço de referência que eles vão estar utilizando é o pronto-socorro. E aonde tem apenas o pronto-socorro, onde ele necessita de uma instalação mais específica, a gente acaba encaminhando-os para os hospitais gerais, os hospitais de grande porte. Na maioria das vezes, esses pronto-socorros estão sempre localizados na parte central e a maioria deles estão ali na região do térreo dos hospitais, né? Que é a primeira unidade hospitalar com o propósito do quê? De facilitar o acesso ao atendimento mais rápido. O que acontece muitas das vezes? O paciente está na sua casa, houve alguma intercorrência, encaminha-se para o pronto-socorro. Então, não tem cabimento esse pronto-socorro estar se localizado numa outra estrutura do hospital. Então, a parte térrea, a parte onde vai estar localizada ali, facilita muito o acesso em todos os sentidos, né? Até para quem vem socorrer de urgência de casa, né? Até mesmo para as ambulâncias que trazem esses pacientes para a gente, então facilita muito. E essas unidades, em geral, recebem os pacientes que prestam, onde vai ser prestados os primeiros atendimentos, né? Necessitando de algo mais específico, a gente acaba transferindo para uns hospitais mais próximos ou hospital de referência. Porque não é todo hospital que tem um pronto-socorro, dependendo do atendimento, né, da gravidade desse paciente, pode ser que não seja a especialização do meu hospital. Então, eu necessito fazer o quê? Necessito fazer uma transferência desse paciente. E aí a gente vai avaliar um pouco da estrutura física desse pronto-socorro. O que eu preciso ter, né, num hospital, num pronto-socorro? Necessito ter uma sala de recepção, né, onde eu vou ter funcionários capacitados para dar todas as estruturas necessárias, né, o atendimento necessário aos acompanhantes, aos clientes, uma sala de triagem, né, onde a gente vai fazer uma prévia da avaliação, vamos classificar qual é o grau de urgência que esse paciente necessita, uma área administrativa com sala administrativa, né, ali já a gente pode dizer um pouquinho parte da sala de enfermagem, gerência médica, repouso, né, onde vão estar armazenando os medicamentos, materiais que a gente vai estar utilizando nos cuidados dos pacientes. Uma sala de emergência equipada com todos os materiais, né, necessários para uma emergência e para uma urgência, consultórios médicos distribuídos nas especialidades atendidas, onde eu tenho clínico, eu tenho ortopedista, eu tenho buco, eu tenho pediatra, eu vou ter todas as especialidades. Tenho também uma sala de observação, né? O paciente já foi atendido, necessita agora de um cuidado, onde ele precisa ser observado mais de perto, então vai ficar em observação por alguns períodos ou por alguns dias. Uma sala de raio-x, onde eu preciso ter para avaliar questão de parte respiratória, onde o médico precisa ver como que está a expansibilidade, como que está o pulmão desse paciente, se está totalmente infiltrado, né, se tem secreção. Às vezes é uma fratura, uma quebra, preciso fazer uma radiografia para localizar o local adequado onde teve essa fratura. Né? A sala de gesso para fazer as imobilizações, até mesmo alguns tipos de curativos. Temos a sala de inalação, sala de medicação, que é um dos ambientes assim mais movimentado dentro de um hospital e até mesmo dentro de um pronto-socorro, banheiros para os pacientes, expurgos para a gente estar eliminando, né, desprezando todos os conteúdos que a gente precisa, que nem urina, né, alguma roupa a gente vai jogar lá no expurgo, a rouparia, onde estaremos retirando materiais limpos, esterilizados, como os lençóis, cobertores, fronhas, para dar uma qualidade melhor para o nosso paciente. O espaço onde a gente deixa
característico para a gente deixar armazenado macas e cadeiras de rodas e um banheiro na área de recepção, porque tem hospitais que não autorizam o acompanhante entrar com o paciente. Então, às vezes, o acompanhante necessita fazer a utilização desse banheiro, então tem um banheiro específico, né, lá na área da recepção para os acompanhantes estar utilizando. E aí eu deixei um pouquinho para vocês essas figuras onde mostra para vocês a sala de recepção, né, a salinha de triagem, a salinha de medicação, né, a gente tem lá a sala de emergência, a sala de urgência, a sala de radiografia, gesso, inalação, nosso expurgo, nossa rouparia, a parte administrativa e a parte de consultório médico, né, que são essenciais para o nosso desenvolvimento hospitalar. E aí temos algumas estruturas, né, que a gente fala que são estruturas de recursos humanos. O que seriam essas estruturas de recursos humanos? Seria onde eu tenho a ala de enfermagem, onde eu tenho a equipe de enfermagem, né? Na equipe de enfermagem ela é dimensionada e distribuída por enfermeiros e técnicos, onde eu tenho também minha gerência de enfermagem, minha supervisão de enfermagem. É feita através também da recepção. Outros profissionais que atendem em conjunto conosco, como farmacêuticos, auxiliares de farmácia, profissionais de higiene, que trabalham muito de parceria conosco. Temos os médicos em todas as suas diversidades, em todas as suas áreas, neuro, buco, clínico, cardíaco, né, entre outros que tem, tá? Quando a gente chega no hospital, a gente tem aquela sala de triagem, em alguns lugares falam acolhimento, né? Essa sala é muito próxima ali, em alguns hospitais é próximo ali da sala de emergência e tem um processo de classificação que vai fazer o quê? Que eu trie esse paciente conforme a necessidade do tratamento que ele vai ter, tanto se for uma urgência como for uma emergência ou até mesmo quando ele não necessita desses cuidados, né? O que a gente vai avaliar? Vamos sempre dar prioridade, né, fazendo uma avaliação, fazendo um exame físico nesse paciente. Quem vai fazer essa triagem? Vai ser o enfermeiro, né? Nós vamos sempre estar respeitando esse paciente. Então, assim, a triagem, ela serve aqui para a gente fazer uma avaliação bem sucinta de tudo que está acontecendo, né? E a gente acaba o quê? Direcionando esse paciente, né? Onde nós vamos fazer uma classificação. E a gente vai avaliar através de pulseiras, que cada pulseira, tem hospitais que você coloca a pulseira no braço do paciente, e tem pacientes que você faz essa classificação diretamente no computador, quando você começa a fazer uma mini entrevista com o paciente ou com o acompanhante. Quais são os objetivos dessa triagem, né? Avaliar o paciente ao longo da chegada ao pronto-socorro. Então, assim, antigamente chegava no pronto-socorro e se fazia o atendimento. Hoje, se o paciente, ao adentrar um hospital, independente da qualidade que ele chegar, ele necessita passar na triagem. Se é uma emergência, né, nós vamos encaminhar o paciente para a sala de emergência, né, e um acompanhante vai ficar para nos dizer o que está acontecendo, tá? O objetivo da triagem também é o quê? Fazer com que os pronto-socorro fique menos congestionado, né? Porque às vezes, quando a gente observa um hospital, filas quilométricas, paciente sentado no chão, a gente vê N situações. Reduzir também o tempo do atendimento médico, porque a gente já faz uma avaliação sucinta, a gente consegue colher alguns tipos de informações. Então, quando o paciente passa na recepção para fazer a ficha, quando ele vai até o médico, quando abre o sistema, já sabe previamente o que o paciente tem. Então, ele não gasta muito tempo com o paciente dentro do consultório, né? E também vai me determinar que tipo de atendimento esse paciente vai ter e quais são as especialidades que ele vai estar trabalhando. Ele vai para ortopedia, né? Ele vai para a questão de bucomaxilo, ele vai para pediatria. A gente tem essa avaliação de como nós vamos proceder com esse paciente. E informar o tempo de espera, porque na triagem a gente consegue avaliar quantos pacientes tem aguardando o médico, né? Quantos pacientes está para fazer a ficha, então a gente consegue dar uma prévia
para esse paciente e até mesmo para o seu acompanhante, que são pessoas que ficam mais apavoradas com todas as situações de tempo, entre outros fatores. E aí nós temos a classificação de urgência e emergência, que ela é avaliada de emergência, urgência e não urgência. A emergência, a gente tem que dar o atendimento imediato, né? A urgência, o paciente pode aguardar alguns minutos até 1 hora. E o não urgência, ele pode aguardar algumas horas ou até mesmo ser encaminhado para uma outra especialidade. No caso de emergência, a gente vai avaliar o quê? Um exemplo para vocês, um paciente com parada cardiorrespiratória, né? Ou qualquer tipo de choque, tá com uma insuficiência respiratória, tá tendo algum tipo de hemorragia, um paciente que tá tendo uma crise convulsiva, um baleado, né? Que teve um ferimento por arma de fogo, ou até mesmo uma facada, e os pacientes que acabam sofrendo algum acidente automobilístico, onde teve politraumas. Então, esses pacientes são considerados para a gente uma classificação de triagem de emergência. Quando a gente fala de urgência, são aqueles pacientes que têm uma dor abdominal aguda, que pode ser uma apendicite, né, uma cólica intestinal, algumas alterações importantes de sinais vitais, uma dor torácica que tem irradiação, que pode estar tendo, pode dar início a uma parada, um AVC, uma angina, né, trauma por alguma confusão, entre outros fatores. E no não urgência são aqueles pacientes que podem aguardar alguma consulta ambulatorial, que não tem necessidade tão urgência, como uma dor lombar, né? Dificuldade para urinar, aquelas tosse que acaba tendo aquela dor no músculo esquelético, né? Uma entorse, uma contusão, torceu o pé, deu uma luxação. Então, são pacientes que não necessitam de uma urgência e nem de uma emergência, né? Como nós vamos fazer essa classificação de risco, né? Ela é feita da seguinte forma: nós temos lugares que temos vermelho, amarelo, verde, azul, e temos unidades que tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. Então, a gente vai trabalhar de 4 a 5 classificações. Lembrando que a emergência vai ser sempre cor vermelha, eu não posso esperar sinal de alerta, né? Urgência vai estar pela cor amarela, encaminhamentos rápidos, né? Verde, e não urgência, azul. Então, a gente consegue avaliar vários fatores nisso. Lembrando que a classificação de risco é um processo para identificar o paciente das suas necessidades, se elas são imediatas ou não, tá? E a gente vai ver os riscos através dos agravos de saúde, de sofrimento que eles vão estar passando para a gente no momento dessa entrevista prévia, né? Vamos lembrar que isso vai priorizar a assistência médica, vai ajudar a enfermagem também, né, a respeito de como que ela vai lidar com aquele paciente. Será que eu preciso correr? Qual é a agilidade que eu preciso ter, né? E vai fazer o quê? Nós conseguimos minimizar o tempo nesse atendimento, dando mais qualidade para os nossos pacientes. Então, a triagem é muito importante. E aí, vocês estão vendo que nessa classificação nós temos emergência em vermelho, muito urgente em laranja, urgente amarelo, pouco urgente, que seria a classificação normal que nós vimos, que são aqueles encaminhamentos rápidos, né? E o não urgente, que está classificado como azul. Então, trabalharíamos esse processo. E aí a enfermagem tem um processo muito, muito importante, né? Que faz com que a gente trabalhe de uma forma bem legal. A gente vai acabar utilizando esse protocolo do ABCDE, né? Por qual razão, né? Ele vai facilitar com que a gente tome decisões, né? Consiga dar orientações e informações através do que vai ser feito para esse paciente. Quais são os procedimentos, quais são os diagnósticos, então agiliza todas as intervenções médicas. Então, quando a gente fala de QPD, a gente vai falar o quê? Qual é a queixa principal e a duração que está tendo nesse paciente? Quais são os antecedentes mórbidos e quais são as medicações? Os sinais vitais do exame físico lá no início, como que estava.
necessita de algum exame de apoio e qual seria a conduta na classificação de risco desse paciente, né? Então, essas avaliações devem ser feitas de forma assim, bem sucinta, né? E a gente sempre vai observar situações, qual é a queixa, a duração, vamos relatar, né, o que foi observado nesses pacientes com um breve histórico deles. Com isso, quando nós passamos por um atendimento de parada cardiorrespiratória, fica mais fácil o nosso entendimento de como trabalhar. Por qual razão? Eu preciso entender o quê? Que dentro de um pronto-socorro, né, eu preciso ser diferenciado. Por qual razão? Eu tenho que entender que quando eu estou dentro de uma UTI, eu consigo prever que esse paciente vai necessitar de uma intervenção, né? Porque ele está sendo monitorizado, os médicos clinicamente passam para a gente que o paciente não está legal, então a gente tem uma prévia em tudo isso. Quando o paciente está no pronto-socorro, é diferente, porque muitas das vezes eles vêm de fora, então a gente não consegue ter uma noção do que causou, qual foi a comorbidade daquilo. Então, é fundamental que os profissionais estejam totalmente preparados, equipados e disponíveis nesse atendimento, tá? O que a gente tem que entender? Que quando a gente necessita, quando a gente vai lidar com esse paciente, nós temos que sempre relembrar o que é uma parada cardiorrespiratória, qual é a situação, né, a parte clínica, quais são os movimentos e os batimentos cardíacos que a gente tem que ficar atento. É necessário certificar se o paciente, se você vai chamar o paciente pelo nome, se ele vai responder. Quando você procura a pulsação dele, você vai avaliar se você consegue perceber, tanto em parte carótida como femoral. Os sinais de respiração têm expansibilidade torácica? Apresentam algum movimento? Né? Você consegue escutar aqueles murmúriozinhos respiratórios? Vai fazer alguma pressão no osso, na questão do externo, para provocar uma sensação de dor? Vamos avaliar se ele vai responder. Se não responder, esse paciente está em questão de uma parada cardiorrespiratória. Quais são as principais causas disso tudo? Obstrução das vias aéreas, né? Depressão do sistema nervoso central, né? Nós temos também a questão de pacientes que utilizam uma quantidade de drogas excessivas, algum edema cerebral, entre outras situações. Vamos avaliar os sinais e sintomas de que forma, né? Tem apneia, está com pele fria, as extremidades estão totalmente cianóticas, você não consegue verificar pulso, o paciente está inconsciente, há uma dilatação das pupilas que a gente fala que se chama-se midríase. Se a gente avaliar nesse contexto e apresentar tudo isso, está dando uma característica para a gente de uma parada. Quais são os tratamentos, né? Nós vamos seguir sempre o suporte avançado de vida, que é o CAB, que primeiro a gente vai ver parte de massagem, né? Depois nós vamos ver desobstruções das vias aéreas e o suporte ventilatório, né? Onde a gente vamos avaliar, fazer a desobstrução, vamos fazer hiperextensão cervical para facilitar o fluxo desse ar. E o que eu preciso saber? No momento que o paciente chega para mim, se é no pronto-socorro, adentrou dentro da sala de emergência, eu tenho que já dar início, que naquele momento iniciou a parada. Eu não vou contar na casa dele, porque eu não sei o momento que começou, né? Vamos colocar o paciente sempre numa estrutura rígida, iniciar a massagem cardíaca, enquanto um fica na questão de punção de um catéter mais calibroso. Eu tenho um responsável pela oxigenação, né? Eu tenho outro responsável pela massagem cardíaca, um que vai estar anotando, controlando todos os horários e fazendo anotação, um funcionário responsável por fazer as medicações, né? Já vou ter uma pessoa realizando o eletrocardiograma, né? E vamos sempre manter esse horário em sincronia, né? E sempre lembrando que necessitamos seguir orientações médicas, porque eles vão estar guiando nós. Nós necessitamos de materiais e medicamentos que vão estar onde? Dentro do carrinho de parada, num local fácil de ser utilizado. E quando é dentro de uma UTI,
os leitos já ficam pré-preparados com esses tipos de materiais, né? Desfibrilador, laringo, ambu, entre outros materiais que vocês vão estar utilizando. Em questão da minha assistência respiratória, como que eu vou fazer? Eu vou deixar o paciente em decúbito dorsal, né? Vou fazer uma hiperextensão do seu pescoço, né? E aí eu vou fazer a questão de tracionar a mandíbula dele para frente, evitando com que a língua tenha uma queda, fazendo uma obstrução. Vou posicionar o bambu da forma correta e vou começar a realizar de 12 a 20 respiração por minuto através do bambu. Lembrando que eu tenho o bambu eu necessito fazer a seguinte forma: hiperestender a região cervical, fazer a utilização do bambu de forma correta e o médico vai realizar o processo de intubação, né? Então, nós precisamos manter essa via aérea pérvia. Temos também a massagem cardíaca, né, que a gente vai colocar o paciente no decúbito dorsal horizontal, sempre numa superfície rígida. Vamos apoiar sempre a parte mais baixa da mão sobre o processo xifoide e vamos apoiar uma outra mão por cima. Temos que deixar totalmente nossos braços esticados e fazer a compressão utilizando apenas o peso do nosso corpo. Não temos que fazer flexão dos nossos braços. Lembrando que eu preciso realizar mais ou menos aproximadamente de 100 a 120 compressões por minuto para dizer que está sendo eficaz a minha manobra. Então, vocês estão tendo as formas que eu vou fazer em adulto e na questão de lactante recém-nascido, nós podemos fazer com os 2 indicadores ou até mesmo nós podemos fazer com as 2 pontas do dedo, né? O que nós vamos observar em questão disso? Essa reanimação, ela deve ser feita no máximo por 4 profissionais, né? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, um fisioterapeuta, né? De 4 a 5 e mais um outro técnico para estar auxiliando no que for necessário. Porque às vezes a gente necessita de algo que não está ali próximo e alguma pessoa pode estar facilitando. O médico vai ficar responsável pela assistência respiratória, que é o que? A intubação. Nós da enfermagem, o enfermeiro vai ficar responsável pela massagem, o técnico sempre pela administração de medicamentos e o que for necessário, como fazer a anotação do horário, né, do que está acontecendo. Nós vamos ter a parte de fisioterapia que vai estar ali na questão de ventilação, então nós vamos ter bastante membros trabalhando nisso. É importante que no momento de intercorrência a gente consiga tomar um cuidado com o nosso paciente, fazendo o quê? Isolamento dele, providenciando os materiais, fazendo administrações, organizando o nosso setor, fazendo uma anotação no prontuário de forma adequada e uma forma que a gente venha detalhar tudo o que aconteceu com o nosso paciente, né? Então, quando a gente lida com essa situação num pronto-socorro, nós temos e necessitamos ter profissionais totalmente preparados, qualificados num caso de emergência, urgência e não urgência, né? É muito importante sabermos um pouquinho como é feita essa classificação para não nos depararmos com momentos inusitados ou momentos que vão nos deixar ter um entendimento um pouco diferenciado do que está acontecendo. Eu preciso ter clareza de tudo que está acontecendo. Espero que vocês tenham absorvido um pouquinho dessa matéria. Encontro vocês com o próximo tema. Até mais.